No nome de Jesus, nós recebemos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Usa os teus ministros com alegria, com graça, com autoridade, com sabedoria e com intrepidez, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, edifica a tua igreja, toca o teu povo, Senhor, libera cura neste lugar, libera uma unção de cura neste lugar. No nome de Jesus, que a unção do Senhor venha nos encher, venha nos tocar, venha nos curar, venha nos sarar o nosso corpo físico, sarar a nossa alma, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que todo peso caia por terra no poder do nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra no poder do nome de Jesus. Nós clamamos por saúde, nós clamamos, Pai, por saúde divina, Senhor, no nome de Jesus. Que o teu povo, Senhor Deus, tenha um encontro real contigo, Pai, no poder do nome de Jesus, e sejamos conduzidos, Pai, em todo o tempo, na presença do Senhor, até a volta de Cristo Jesus. Nós queremos contemplar a tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Bendizer o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Anunciar a Cristo Jesus até que ele venha, no nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem Salmo 127. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Aqui nós lemos que nós temos o nosso papel, né? Aqui fala que o trabalhador edifica, o guarda vigia, né? Mas nós temos que reconhecer que toda bondade, que todo bem vem do Senhor. Nós passamos por uma experiência esse mês, onde nós nos dedicamos muito, assim, de uma forma intensa num projeto. E a gente não teve um resultado que a gente queria, né? Apesar da gente ter aprendido, a gente ter ganhado experiência, mas financeiramente, que era o resultado que a gente estava esperando, a gente não teve. E isso me decepcionou um pouco, né? Pelo desgaste, pelo cansaço que foi, ainda mais com um bebezinho pequeno. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração, que em todo momento nós temos que reconhecer que todo bem vem de Deus. E por mais que não supriu as minhas expectativas, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do nosso futuro. Deus sabe se isso foi um livramento ou não, né? Mas conhecemos que todo bem vem de Deus e que isso foi para o nosso bem, né? Então, nosso coração continua empolgado e querendo construir novos projetos, né? Porque, na verdade, a gente não pode deixar que isso pare a gente, né? Que isso nos desanime, né? Assim como aqui fala, né? Que nós fazemos o nosso trabalho, né? Mas se o Senhor não estiver ali, se o Senhor não estiver conduzindo os nossos passos, se o Senhor não estiver na direção, de nada adianta, né? É em vão. Mas é isso. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé e a gente continuar orando.
espírito de oração. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, por poder estar na tua presença, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de podermos nos reunir aqui com um só corpo, com um só coração, com uma só intenção, Pai, de te adorar, de buscar a tua presença, de estarmos aqui, ó Pai, para entregar as nossas vidas, para entregar o início dessa semana, Pai, dizendo e pedindo para que o Senhor nos conduza, direcione os nossos passos, direciona, Pai, o nosso caminho, Pai, conduza a nossa mente, Pai, conduza a nossa mente em cativo a Ti, Pai, conduza a nossa mente, ó Pai, para renovarmos, ó Pai, segundo a Tua palavra, para renovarmos, ó Pai, a nossa mente com aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, Pai, para que nós não nos conformemos com esse mundo, para que nós não nos conformemos, ó Pai, com as ideias erradas, ó Pai, que muitas vezes vem contra a Tua palavra. Pai, Espírito Santo de Deus, Tu tens a total liberdade neste lugar. Conduz a nossa adoração, conduz o nosso coração, ó Pai. E assim pedimos, Espírito Santo, que a Tua vontade seja feita, que o Teu reino seja estabelecido neste lugar, Espírito Santo. Estabeleça o Teu reino em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, assim como a Tua palavra diz, que o reino não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça. Espírito Santo, é isso que nós pedimos. Enche o nosso coração com a Tua alegria, Pai. A Tua alegria, Pai, que não é baseada em circunstâncias, em momentos, ó Pai, mas é uma alegria completa que enche o nosso ser, que enche o nosso viver e faz, ó Pai, nós vivermos com um propósito, faz vivermos, ó Pai, a cada dia como se fosse único, Pai, com alegria na Tua presença, Pai, com alegria entre nossos irmãos, com a nossa família, Pai. Espírito Santo, nós Te adoramos e reconhecemos a Tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Reconhecemos que não somos nada sem Ti, Pai. Reconhecemos, ó Pai, os nossos limites, as nossas fraquezas, ó Pai. E apresentamos diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, Pai. Pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Teu poder. Nós dependemos das Tuas poderosas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te bendizemos e dizemos: Santo, Santo é o Senhor. Somente Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Somente Tu és digno, ó Pai, de ser exaltado, Pai. Recebe a nossa adoração como incenso suave. Recebe a nossa adoração na Tua presença, Pai, com perfume agradável a Ti, Pai. Aleluia, nós Te bendizemos e queremos, ó Pai, com o nosso viver, com o nosso respirar, com o nosso falar, com o nosso cantar, ó Pai, Te adorar e Te engrandecer, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, nós Te bendizemos. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor, amém? Com toda a nossa força e entendimento, em nome de Jesus. Aleluia, porque Ele é nosso general. Aleluia, amém? Por isso nós marchamos. É no nome de Jesus que nós marchamos. Aleluia, bendito seja o Senhor. Pode ser. Aleluia, e como é bom estar aqui, amém, queridos? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Tu és o único, Tu és o nosso general. Eu sei que o Senhor vai à frente, Pai. Por isso nós louvamos o Teu santo nome. Por isso nós Te exaltamos neste lugar. Porque Tu és o único, Senhor. Tu és o único, Senhor, e não há outro além de Ti. Nós fazemos menção do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia. O nome está acima de todo nome. Tu és
mais santo, Senhor. Aleluia. Como é bom nos reunirmos, Pai, na tua presença para te adorar, Senhor. Como é bom nos reunir na tua presença para louvar o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Nós vamos cantar agora novamente este louvor. Amém. Com alegria, se você puder, com palmas. Mas nós também vamos sair do nosso lugar. Amém. Cumprimentar o irmão. Amém. Sai do seu lado. Cumprimentar o seu irmão. Quero uma palavra de bênção sobre a vida dele. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Com alegria. Amém, irmãos. Aleluia. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Atenção! Ei! Atenção! Só Espírito. Sai. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca
pode parar nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca pode parar nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca pode parar nós. Aleluia. Paz seja Deus. Aleluia. Amém, queridos? Como é bom estarmos juntos. Como é bom poder louvar ao Senhor junto com a igreja, junto com os irmãos, poder abraçar, sentir o calor, sentir a presença de Deus na vida dos irmãos. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 133, diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em unidade ou fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até agora de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Portanto, ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Existe uma bênção, irmãos, separada, preparada para o povo que congrega. Existe uma bênção de Deus que é dada. Amém, queridos? Estamos aqui, amém? Existe uma bênção do Senhor que é própria para este momento. O Senhor reserva para este momento, momento em que nós nos unimos para o adorar. Momento em que nós nos unimos para confraternizar, para comer junto, para orarmos junto, para louvarmos junto, para compartilhar a palavra do Senhor. Esse momento é muito precioso. Essa bênção, irmãos, ela é especial para nós, porque só é atribuída a este povo que se une para adorar o Senhor. E este momento é maravilhoso, amém? E precioso, amém? Então, queridos, valorize este momento, amém? Saiba que há uma bênção do Senhor sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família neste momento, em nome de Jesus. E toma posse, amém? E é por Ele, pelo Senhor, que nós avançamos, que nós marchamos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, achamos sim em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os
nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ninguém pode resistir ao nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso general. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que nos nossos dias há muitas batalhas. Nós sabemos que este mundo, a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Portanto, irmãos, não baixe a guarda. Sabe que você tem um general, sabe que você tem um Deus poderoso. Aleluia. E nada pode contra o nome de Jesus. Aleluia. Portanto, nas suas batalhas, erga as suas mãos, erga as suas vozes. Faça um clamor, aleluia, faça menção do nome de Jesus, porque Ele é poderoso para nos dar livramento, aleluia, Ele é poderoso para prover todas as coisas, Ele é poderoso para nos dar graça, força, alegria para prosseguir, aleluia, porque Ele é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, eu te agradeço, aleluia, louvado seja o teu santo nome, aleluia. Aleluia, Senhor, Deus poderoso, aleluia, obrigado, Pai, Tu és maravilhoso, Papai, oh soberano Deus, aleluia, grande é o Senhor, aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou.
meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, oh, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, fala Senhor. Fala Deus. Sabe, irmãos, nós estávamos aqui louvando ao Senhor. O Senhor me trouxe a passagem de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele preferiu estar no deserto com o povo de Deus, com o Senhor, do que estar no palácio, do que viver no palácio. Moisés, ele escolhe estar no deserto. Na verdade é isso, porque o coração dele estava em Deus e ele queria fazer a vontade de Deus. O que importava para Moisés era fazer a vontade do Senhor e não a vontade de Deus. Eu entendo que nós, irmãos, muitas vezes nós queremos algumas coisas, o Senhor não permite alcançarmos, porque Ele quer fazer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa própria vontade. Assim como o Senhor não permitiu que Moisés se sentasse no trono, substituísse Faraó, fosse enriquecido, cheio de glória lá no Egito. Muitas vezes o Senhor faz isso comigo e com você, porque Ele nos comprou para Ele. Então muitas vezes Ele nos leva para o deserto, para este lugar, para forjar o nosso caráter, nos manter pertinho dEle. Aleluia. Sinta-se abraçado pelo Senhor, amém? No nome de Jesus, aleluia. Você é especial para Deus. Eu sei que o Senhor cuida de você, eu sei que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. E tu tens sido tão bom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Aleluia. Oh, Deus.
Tu tens sido tão, tão bom comigo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou-me. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, estrala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
meio ao caos, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Deus. Soberano Criador. Tu és a luz em meio à escuridão, Nosso pastor, que acende de dentro para fora, que acende dentro de nós. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, de dentro para fora, Senhor. glorioso é o Senhor, Faça notório o teu reino, Senhor, no nosso meio. poderoso, Passado, maravilhoso, majestoso é o Senhor, aleluia. Eita glória, eita glória, eita glória, aleluia. Oh, eita glória, Senhor Dias. Amém, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja o Senhor, amém? Podemos assentar, convido aí, amém? Estar ministrando a palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso, Pai. Estarmos na presença do Senhor e poder te adorar. Quanta honra, Senhor, poder contemplar a tua glória, a tua majestade. Que presença, Senhor, maravilhosa neste lugar. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor, com essa presença, Senhor, manifesta, Deus, neste lugar. Ministrando em nossas vidas através do teu Filho, Senhor. Tudo que o Senhor já tem ministrado na vida dele, que o Senhor continue, ó Deus, a falar conosco, para que nós sejamos edificados, curados, sarados, no nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não vem de ti, caia por terra no poder do nome de Jesus. Que os nossos corações estejam sedentos por mais de ti e sejamos, ó Pai, sarados e conduzidos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Paz, igreja. Mais uma vez, eu só não quero estragar tudo. Acho que Deus tem falado já para todo mundo, né? De uma forma muito particular, né? Não só na nossa semana, mas as canções ministradas. Eu vejo que tudo vai se encaixando, né? É igual o corpo mesmo, né? A gente, quando um sente uma dor, a gente sente também, né? Posso deixar de lembrar, né? O bom Leandro essa semana passou por um luto, né? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu estava até, quando a gente estava falando aqui, nosso general, né? Que vence as batalhas, né? E se você parar para pensar, a gente fica pensando sempre como uma coisa futura, né?
venceremos a morte no futuro, na nossa ressurreição, né? Alguma coisa assim, né? Mas se você for ver bem, a coisa é tão notória, tão palpável, que a morte já foi vencida. Aleluia. Isso é tremendo, não é? Eu acho isso... o túmulo está vazio. Não há um lugar que a gente possa falar que o nosso líder, né, o nosso cabeça, que é Cristo, está sepultado porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido já venceu. E uma coisa que eu e a Cláudia, a gente tem conversado um pouco esses dias, né? Porque, nossa, eu estou trabalhando demais, gente. Vocês não têm noção. Quando vem alguém trabalhar comigo lá para diminuir um pouquinho, que está faltando gente, né? A gente tem que ficar, né? E eu não posso deixar serviço para trás, né? Então, esses dias eu fiz 6h30 de Zangô. Eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu fazia isso. Agora não dá. Não dá mais, né? E só essa semana, pra vocês terem uma ideia, eu fiz mais de 30 horas de Zangô, só essa semana. Só essa semana, vocês não têm noção. Ontem eu entrei às 6h30 da manhã, saí 7 horas da noite da palavra. Mas, enquanto a gente estava trabalhando ali, e o serviço está pesado realmente, é uma correria. Só que eu sempre lembro disso. Quando vem naquele desânimo, cansaço, eu lembro que um dia eu estava numa cama de hospital, pedindo para Deus só para poder voltar a trabalhar, para cuidar da minha família. E Deus me deu. Deus me deu. E é notório na nossa vida, como testemunho pessoal, a morte sendo vencida e a saúde sendo restaurada. Aleluia. E eu tendo força para trabalhar. E trabalhando mais que todo mundo, porque eu me sinto na obrigação, porque eu estou fazendo para o meu Deus, estou fazendo para o meu Pai, que cuida de mim. E uma coisa que a Cláudia estava conversando esses dias, algo que a gente ouviu, né? A gente tem ouvido bastante o Zé Bruno, né? O pastor Zé Bruno, que era da banda Resgate. Banda Resgate, eu sigo eles lá no começo dos anos 90. Você não tem noção de ver eles tocando ao vivo, cara. Eu estava lá. SOS da Vida de 94, eu acho, foi 94, 95. E a Cláudia nós estava lá, namoradinhos aí da Pacaembu, 120 mil pessoas e nós lá vendo o Resgate tocar, cara. E a gente, o Zé Bruno, ele tem umas palavras que é as pauladas da nossa ideia, sabe? Assim, você vem quebrando com a nossa religiosidade mesmo, com esse sistema corrompido. E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando o povo sai do Egito, Deus manda eles construir o tabernáculo e dá uma sequência de regras. Eu já falei várias vezes sobre isso, várias regras aqui. A gente já, parece que é uma continuidade. Graças a Deus, assim, Deus está dando a oportunidade de a gente continuar as pregações, né? Vai emendando uma na outra. E Deus dá uma regra de como os homens deviam se apresentar diante dele, que foi na construção do tabernáculo. E tinha todo um ritual que não era qualquer pessoa que podia entrar dentro do tabernáculo, né? O tabernáculo era uma barraca. Por quê? O povo de Israel estava andando no deserto, eles levavam o templo, né, de lugar em lugar, né, que seria um templo móvel, né? Isso é o tabernáculo. E até hoje, os judeus, eles têm a festa dos tabernáculos, que é um tempo, que agora não sei que época do ano que todo judeu, eles deixam suas casas e eles moram por um tempo em barracas, para lembrar desse tempo que eles ficaram no deserto vagando. E quando você está numa barraca, acho que o pessoal aqui, alguém já foi acampar em Fukui, é interessante, porque imagina a cena, a gente estava sentado lá em Biwako uma vez, e eu comecei a fazer uma comparação com essa situação de viver em barracas. E você começa a ver, tipo, só tem um lugar para lavar a louça lá, né? O mesmo lugar que você lava a louça é o lugar que você escova os dentes, né? E você tá lá escovando os dentes, tem uma senhora lavando a louça dela, ela chega um pouquinho de lado para você cuspir na pia, né? Eu falei com a irmã que estava com a gente, tipo assim, imagina o Márcio, né, que é o marido dela, eu falei assim, imagina o Márcio fazendo isso na sua casa. Ela falou assim, toma um tapa, né? Eu falei assim, você percebe que quando a gente está em barracas, toda a nossa, como fala assim,
Nutelinha, o ego, né? Ser Nutelinha cai por terra. Aqui não tem rico nem pobre, né? Todo mundo vive em comum. Lógico que Israel era uma coisa maior que era uma comunidade. Ali a gente estava em barracas que cada um ama suas famílias, seus amigos ali. Mas ali a carne do churrasco é de todo mundo, né? O arroz é de todo mundo, o vinagrete é de todo mundo, né? E a gente tem tudo em comum. E Deus escolheu habitar no meio desse povo. E Ele guiava esse povo pelo meio do deserto, protegendo com a sombra de uma nuvem durante o dia. Imagina no deserto, né? O sol queimando na careca, né? Imagina eu na careca toda descascada. Queimando ali na moleira, como dizia o bom nordestino. E à noite é muito frio no deserto. Chega abaixo de 0 a temperatura. Porque não tem mar. Né? É o mar que, eu já expliquei isso, é o mar que regula a temperatura à noite, sabia disso? É o mar que libera o calor que é armazenado na água durante o dia e regula. Quando você está longe do mar, durante a noite é muito frio. E Deus providenciava o quê? Uma coluna de fogo para aquecer. Era um estopo móvel também no meio do deserto, né? E o mais importante, não precisava comprar querosene, né? Era o próprio Deus alimentando aquela chama, o fogo de Deus queimando ali. Só que quando você entrava dentro desse tabernáculo agora, isso aí eram os tabernáculos, né? As barracas individuais de cada um. Quando você entrava dentro do tabernáculo mesmo, que era o local de culto a Deus, tinha todo um ritual, tinha uma bacia para você lavar as mãos, você não entrava no tabernáculo antes sem sacrificar um cordeiro, tinha que ser sangue derramado. Só que tinha um lugar que chamava o Santo dos Santos, que era como se fosse uma barraquinha dentro dessa barraca, que ali não era qualquer um que podia entrar, era só o sumo sacerdote, que era o cara que podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E sabe como é que ele entrava? Amarrava uma corda na cintura dele e ele entrava. Por quê? Se ele tivesse se apresentando diante de Deus com algo impuro, com algum pecado escondido, ele caía morto na hora. E aí, como ninguém podia entrar lá dentro, os caras puxavam ele pela corda. Era assim. E foi instruído para fazer assim. E dentro do Santo dos Santos ali, antes do Santo dos Santos, tinha um véu, né? Era um véu, falou que era um véu bem espesso. Depois do Templo de Salomão eles fizeram isso também, né? E quando ele ia entrar, antes ele tinha, sabe, é uma figura bem, pra gente ter só um exemplo, sabe, você já viu a cena da Igreja Católica quando eles queimam incenso, que é um incensário, aí aquela fumaça espalhando? É uma cena meio que parecida, tinha um incensário, eles enchiam de fumaça aquele templo, aquele lugar, né, ficava ali, parecia uma sauna, né? Tipo aquela fumaceira. E o sacerdote, ele entrava e ele não via nada. Tanto é que dizem que ele tinha que se apresentar diante de Deus meio que no tato, né? Ele já sabia onde estava a posição das coisas ali e ele colocava o pão, eu não sei como é que era direito ali, mas a cena era essa. E esse véu, ele simbolizava a separação que a nossa rebelião fez entre nós e Deus. É isso. Aquele ato no Jardim do Éden lá, que esses dias eu preguei falando sobre isso, né? Que foi uma sequência de erros, né? Não foi só o pecado em si, mas foi uma sequência de erros que o Adão e a Eva cometeram ali, que causou essa separação entre nós e Deus. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O símbolo era esse. A palavra iniquidade, que eu falo muito sobre ela pode ser também traduzida como injustiça. A palavra é injustiça, tá? Só que muitas vezes a gente usa a iniquidade, que é aquilo que eu expliquei sobre a gente sempre querer a coisa boa pro nosso lado, né? Querer sempre se sair bem. É isso que separa a gente de Deus, porque a gente acaba já não pensando no próximo. A gente não pensa em mais ninguém, na verdade. E Deus não se agrada disso.
Você já percebeu que o ato de comer o fruto ali do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que a Eva primeiro comeu e depois ofereceu ao seu marido. Agora, vamos lá, alguns milhares de anos para frente, antes de ser crucificado, Jesus, quando ele está na ceia, sentado com seus discípulos, a Bíblia diz que ele reparte e dá primeiro, para depois comer com os discípulos. E Jesus, ele foi reconhecido pelos discípulos lá da estrada de Emaús. Eu acho que vocês conhecem essa história, que os discípulos lá que estavam impedidos de ver, o próprio Jesus que vai caminhando com eles e tudo mais, eles só reconhecem Jesus, que era Jesus que estava com eles no repartir do pão, porque Jesus, ele sempre ofereceu primeiro. É o oferecer primeiro, não é o comer primeiro para depois se sobrar para você. Sabe aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro? Isso é satânico. Isso é satânico. A gente tem que oferecer primeiro. Só que esse véu, no sacrifício de Cristo, quando Cristo expira na cruz, que ele fala assim, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, a Bíblia conta pra gente que esse véu foi rompido de cima e embaixo. E a ideia que a gente tem é que agora a gente tem um livre acesso para entrar na presença de Deus. Meia verdade isso, porque agora não é nós que entramos na presença de Deus, mas o próprio Deus sai e o Espírito é derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz isso, que naqueles dias o Espírito de Deus ia ser derramado sobre toda a carne. Joel, fala que os jovens profetizarão, os velhos terão visões. Nós vamos ter visão aí, Nelci? Entende? Porque o próprio Deus agora, ele não deixou de buscar o homem. É esse infinito, ousado amor de Deus, que quebra barreiras para nos buscar. Você entende isso? Você entende a profundidade disso? Que Deus, ele arriscou tudo por você. Você tem noção disso? Que é o que Deus deixar a glória dele para vir te buscar. Ele nunca deixou de perguntar: onde estás? Onde estás? Ele nunca pergunta primeiro o que você fez. Ele só pergunta: onde estás? Eu quero você comigo. Oh, que amor ousado é esse, né? Só que nós, a gente tem muito uma ideia da coisa espiritual quando a Bíblia fala sobre, como se fosse algum espírito que vem e possui a pessoa, tá? Sabe essa coisa de possessão demoníaca, ou anjos também, alguma coisa assim, ou o Espírito de Deus. Mas a Bíblia, muitas vezes, ela fala de espírito quando está se relacionando com qual mentalidade você faz tudo o que você faz. E eu estava meditando um pouco sobre, tem um texto que fala sobre o príncipe da Pérsia. Não sei se vocês estão ligados já, o que é isso? Quando Daniel, ele se propõe a fazer um jejum, e o anjo vem trazer a bênção para Daniel. E fala que o príncipe da Pérsia ficou lutando contra o anjo, impedindo. Que o anjo já tinha, no primeiro dia da oração de Daniel, o anjo já tinha saído para trazer a bênção. Só que o príncipe da Pérsia ficou ali lutando. E aí o arcanjo Miguel vem, luta também e consegue chegar. O anjo chega, Só que daí eu estava meditando um pouco, o que é uma mentalidade persa? Você sabe o que é? Sabe onde que ficava a Pérsia? A Pérsia é o Império Persa. Que é a sequência de impérios, Primeiro quem dominou Israel foi a Babilônia, depois foi o Medo-Persa. Eu acho que na sequência é essa, se eu estiver enganado, me perdoe. Mas existem algumas diferenças de administrações desses impérios. Por exemplo, a Babilônia, ela tinha uma característica que era o seguinte: chegava no país, destruía tudo para ninguém querer ficar ali, porque não tem alimento. Então o que nós vamos fazer? Vamos para a Babilônia. Então, esse exílio para a Babilônia não era uma coisa tão forçada
a espada assim, ó, vamos para a Babilônia, senão você vai morrer. Não, a pessoa meio que ela se sentia obrigada a ir para a Babilônia porque não tinha o que fazer mais em Israel. Então, eles vinham, só faziam guerra, destruía tudo. Quem sobrava falava assim, quer saber? Lá tem riqueza, né? Lá dá pra gente trabalhar, para comer, não vamos morrer de fome, então vamos. E ficava um povinho ali, remanescente, mas a maioria ia. E os principais, né, os da elite, vamos dizer assim, os mais capazes, os mais inteligentes, vamos falar, o pessoal mais estudado, eles iam fazer o quê? Iam trabalhar na corte. Daniel era um desses. Mesaque, Sadraque e Abednego também eram desses. E esses caras se tornaram notáveis na corte, né? Pela fidelidade a Deus, né? Só que a Babilônia ela tinha essa cultura que transportava o povo para quê? Para ser mão de obra. Uma mão de obra quase escrava, né? Eles tinham salário, sim. Era meio que assim, parecia uma vida livre, mas eles eram escravos, era o exílio. Só que quando o Império Medo-Persa eles vieram, daí fala do rei, um rei lá de Neemias, agora me fugiu o nome, quando Neemias lá está abatido, e aí ele fala, e o rei gostava dele, ele fala assim, e aí, por que você está abatido? Ele fala assim, não, como que eu posso estar alegre se a cidade dos meus antepassados está destruída? Aí esse rei ele fala assim, não, pode voltar lá, reconstrói a cidade, reconstrói os muros. E tem toda a história de Neemias, Esdras ali, você vai encontrar isso. Só que daí é esse reino, que daí ele já tem uma cultura assim, a gente respeita a sua religião, a gente respeita a sua cultura, só que vocês pagam altos impostos pra gente. Seria mais ou menos assim, vocês podem viver aí, produzir, só que toda a riqueza que vocês produzem, vem para nós. Essa é a diferença desses impérios. O Império Romano vai ter outra característica, né? Enfim, você começa a entender isso. Só que daí quando a Bíblia fala de uma mentalidade persa, o espírito do príncipe da Pérsia, é essa mentalidade de você querer explorar o outro. Essa é a ideia. Sabe aquela coisa de você querer tomar vantagem dos negócios? Por exemplo, você quer vender um negócio. Você joga o seu preço lá em cima para ver o tanto que você consegue sugar do cara. Sabe? Começa a ser até abusivo. Para ver o tanto que essa pessoa está disposta a pagar por um produto. Você sabe o que é isso, né? Você sabe. É a malandragem. E o vendedor ficou muito mal visto por causa disso, né? Quando o cara, você fala assim, esse aí é um vendedor, né? Ou marqueteiro, né? Aquele cara que vende, né? Tipo... dá a impressão que é o cara que vai te levar na lábia, né? A gente fala, levar no bico, né? Não dá a impressão disso? Isso é uma mentalidade persa. Esse é o espírito da Pérsia. E eu te digo, meu irmão, que eu estou dando só um exemplo para você, tá? Mas o espírito que você faz uma coisa é o mesmo espírito que você faz todas as coisas. Guarda isso. A maneira que você faz uma coisa vai ser a maneira que você vai fazer todas as coisas. Se você não toma cuidado com isso, meu irmão, e você não entende que todas as coisas que você está fazendo é para agradar a Deus, você começa a fazer relaxadamente, começa a fazer querendo explorar o outro, querendo dar aquela enrolada, né? Achando que está enganando alguém. Mas, Deus está vendo. E muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas exatamente por causa disso. Eu não digo assim, não é que não são respondidas, porque quando a gente ora com esse Espírito, e não com o Espírito de Cristo. Você já parou para pensar que quando Jesus fala assim, que Ele dá autoridade para nós, com o nome dele, Ele fala assim, tá aí meu nome, vocês podem usar, e tudo que pedirem em meu nome, eu farei. O que é isso? É um abracadabra? É você terminar a sua oração com em nome de Jesus e vai dar certo? Não! É aquilo que representa o próprio Cristo orando. O Espírito de Cristo é esse. Dá para entender isso? E quantas vezes eu não vou orar e é o Espírito do William que está ali?
Quantas vezes eu vou orar que eu estou só querendo me sair bem? As nossas orações são recheadas disso. Vou fazer uma pergunta para você. Você consegue orar sem pedir nada? Consegue? É um desafio. Aí você consegue, daí você fala, não, consigo, só agradecer. Não, agradecer por aquilo que você já pediu, né? Uma coisa tá ligada na outra. E a oração de Jesus, o Espírito de Cristo, na verdade, é uma oração relacional. Você conversa com Deus. Você não pede a solução do seu problema, você pede a orientação para como trabalhar dentro desse problema. Isso é a orientação de Deus, esse é o Espírito de Cristo. Jesus, quando ele está no Getsemane, lá na hora da maior angústia dele, ele fala assim, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que ele estava com medo de passar por aquilo. Ele estava, a dor que ele ia sofrer. Porém, ele fala assim, mas seja feita a sua vontade. Ele pede para Deus fortalecer ele, porque ele sabe que se for da vontade de Deus, ele vai ter que passar por aquilo. Amém? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó está ali antes de Salmos. História muito conhecida. A gente vai ler alguns versículos aqui, tentando ser breve. Você vê que a minha introdução que normalmente é longa, né? Capítulo 1, tá? Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãos para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E deram eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo
casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda de um deserto, deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse texto é muito conhecido, né? Mas cada vez que a gente lê ele, a gente vai descobrindo alguns detalhes. Jó, ele habitava na terra de Uz. Para quem não sabe, o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro escrito da Bíblia é o livro de Jó, sabia disso? É o livro de Jó, ele é antes de Gênesis. Autor desconhecido, possivelmente Moisés, mas nada confirmado. Fala que ele habitava na terra de Uz. Segundo a arqueologia, a terra de Uz ali era onde mais ou menos Edom, ali a Arábia, ali o lado mais de baixo ali da Cisjordânia, ali, era aquela região ali, que outros relatos vai falar dessa terra de Uz também, que segundo alguns estudos é ali. E Jó habitava nessa região. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, justo, bom. E a musiquinha da Ana Paula fala, não, ele andava com Deus. Não era. Eu estou pensando aqui no Jó. O Jó, ele vive num contexto. Você percebeu aqui que apareceu aqui falando dos caldeus vindo, né? Um monte de povo invadindo e destruindo, né? Matando os animais de Jó, e depois vem esse vento. O interessante você aprendeu que no céu não entra pecado, né? Não aprendeu assim? Em pecado a gente não vai para o céu. A minha pergunta é, o que Satanás estava fazendo lá? Uma vez eu fiz essa pergunta para um pastor nosso, né? A gente era adolescente, nossa, a gente vem com as perguntas, né? Adolescente é terrível, né? Ainda bem que acaba, né? Aí cresce. A gente vinha com as perguntas e falava assim, a gente perguntou fizeram essa pergunta, né? E assim, lógico, o pastor muito sábio, assim, não tinha resposta, mas com o tempo Deus trouxe a resposta pra gente. Jesus, em Apocalipse 12:10, abre lá. Apocalipse 12:10, vai virar um estudo isso aqui. Apocalipse 12:10 descreve uma cena. Fala assim, ó. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Quem é o acusador aqui? Satanás. Agora abre lá em Lucas 22:31. Diálogo de Pedro. Lucas 22:31. O próprio Jesus falando com Pedro. Jesus ele veio numa sequência aqui de discurso, dando algumas orientações para os discípulos e tudo mais. E aí ele chega no versículo, Lucas 22, no versículo 31, fala assim: Simão, Simão, Satanás os pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Você percebe aqui uma situação? O que o Satanás está fazendo no céu? Nos acusando de dia e de noite. Falando lá, olha lá, viu o que o Roberto fez? Olha lá, tá vendo lá? Cadê o Ciro? Ó, ficou bravo com o Roberto de novo. Vamos vendo assim, desculpa, vendo assim. É que eu sei que você leva na boa. Não precisava daquilo, olha o que ela tá fazendo com o Roberto. Olha lá, Cláudio. Agora nós é os coitados, Roberto. Olha lá, Cláudio, ó, já ficou bravo de novo, ó. O cara tá fazendo 6 horas de sangue e ela fica brava. Então, assim.
É nos acusando. Eu estou falando das mulheres aqui, mas imagina nós, né? Seja, é uma coisa para causar temor no nosso coração. A situação de Jó aqui não foi Satanás que chegou acusando, foi o próprio Deus que apontou. Não é? Satanás, Deus perguntou para Satanás: de onde vens? Ele falou: de andar pela terra eu rodear por ela. Aí Deus vira e fala assim: observaste meu servo Jó? Aí eu acho que o diabo falou assim: vou falar nisso? Sim. Também, aí falou assim: viu como é que ele é um homem? Você não tem acusação contra ele. É mais ou menos isso que é o diálogo ali. Você não tem o que acusar o Jó. Ele é um homem justo, reto. E o Satanás fala: também. Tá facinho, né? Molezinha, mamãozinho com açúcar. Não é? Molezinha rico, cheio de filho, todo mundo de boa. Se o senhor tirar dele, o senhor vai ver só o que vai acontecer. Olha aí, ele manipulou aí agora uma acusação. E quis dar uma ordem para Deus, vai vendo. Cara, o bicho é ousado demais, né? Não, porque ele falou assim: tira tudo que ele tem para o senhor ver se não vai. Deus vira e fala assim: não vou entrar na tua não, meu irmão. Vai lá você. Faz isso. Só que a mentalidade de Jó aqui é de uma época que os homens pensavam assim, que se você proceder bem, ele fala isso no discurso dele: receberemos o bem. Porém, se procederes mal, né? É aquela mentalidade do Caim lá, sabe? Que se você é o cara bonzinho, você vai ser abençoado. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, é porque você tem algum pecado escondido. E o discurso inteiro na história de Jó vai ser isso. Os amigos dele vão falar isso. Você vai ver que é uma mentalidade daquela época. Por quê? Se cria, a mentalidade persa também fala sobre isso. Eu estava estudando hoje, estava vendo isso. Você sabe qual que é a religião dos persas dessa época aqui? É uma religião que chama zoroastrismo. É uma religião monoteísta, de um Deus só que ela é uma religião, e eu estava vendo, eu falei assim: nossa, é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia. É que a gente chama de dualismo. Dualismo seria essa guerra entre o bem e o mal, sabe? Como se fosse o diabo disputando para que o reino dele cresça também, e Deus também disputando. Tanto é que Deus, ele é o mais forte, o amor sempre vence no final. Sabe aquela coisa lá do filme, que tá tudo lá, o mocinho tá morrendo, mas no final ele vence, né? Ele consegue. Na prorrogação, né? Nos 48 minutos marca o último gol, né? Seria mais ou menos assim, e vence no final. Isso não existe no reino de Deus. Deus, ele é soberano sempre, e eu posso provar. A Bíblia fala da soberania de Deus em Isaías 45, 5 e 6. Abre lá. Isaías 45, 5 e 6. Vou pedir para o Mário ler com uma voz bonita. Se não conseguir, pode ser com a sua mesmo, Mário. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deu para entender? Mais claro que isso? Eu sou o Senhor. Ele falou: não há outro, não há essa guerra. E Satanás, a decepção do Satanás é que quando ele acha que o plano dele está dando certo, ele está trabalhando para Deus. Quando Deus precisa que alguém faça o serviço que só o diabo pode fazer, ele manda o Satanás. É assim. E ele acha que está se dando bem. Só que esse infinito amor de Deus que a gente cantou aqui, pensa bem. Você já viu aquela pessoa que... aquele não tem jeito mesmo. Aquele ali está nas mãos do diabo mesmo, sabe? Assim, que o diabo fez o escarcéu na vida do cara. E de repente o cara entende a misericórdia e o amor de Deus, e esse cara vira uma outra pessoa, um nascer de novo realmente. Você já viu alguma cena assim? Eu já vi várias. Porque quando o cara entende esse amor de Deus, o diabo trabalhou
trabalhou e parece que o trabalho dele para ele foi em vão. Mas a gente nota que quanto mais fundo o cara chegou, maior é o levantar dele quando vem do Senhor, não é verdade? Isso é maravilhoso, Deus. Mas só que a mentalidade de Jó ali, ele ainda está nessa mentalidade dualista. É isso, no diálogo dele, você vai ver isso, quando ele responde para os amigos dele, ele vai falar, não sei o que aconteceu, estava indo tudo tão bem, né? Estava tudo certo. E os amigos ficam, né? Ó, Jó, deve ter alguma coisa escondida aí, né? Você tem que conversar aí, né? Você fez alguma coisa, não é possível. O cara não vai sofrer tudo isso se... E Jó, ele começa realmente não a blasfemar, que ele não blasfemou, mas ele começa a se lamentar, falando para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada. Ele fala sobre isso, se você ler a história dele inteira, ele vai falar isso. Não entendi, Deus. Meus filhos, eu zelava pela santidade deles. Aqui ele está falando, né, que quem sabe os filhos dele nas festas aqui teriam blasfemado contra Deus, e Jó, para se garantir, já ofereceu o sacrifício, né? Opa, apaziguar, já, pô, quem sabe Deus vai ficar bravo com eles, né? Então, eu vou, né, já ofereço o sacrifício aqui, já garanto, né, a consagração dos nossos filhos. Era mais ou menos isso que Jó fazia. Só que Deus, ele fala mais pra frente, que fala assim, que ele não pediu de nós sacrifício algum. É o coração quebrantado. Sabe o que é o coração quebrantado? Eu chamo isso de coração ensinável. É um coração que... Você já conversou com alguém que, na hora que você vai falar alguma coisa, você está vendo que tem algumas coisas erradas na vida da pessoa, e você vai conversar, e a pessoa sempre fala assim, eu sei. Teve um que eu tive que falar assim, não, você não sabe, cara. Você não sabe. Porque se você soubesse, você não estava fazendo isso. Sabe, esse negócio do eu sei demonstra um coração que não é ensinável. Não é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E Deus, ele se agrada desse coração. Porque o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Foi o próprio Davi que disse isso naquela oração dele lá quando ele tinha causado mal. E ele se apresenta diante de Deus com o coração sincero. E Deus restaura ele. Deus levanta de novo e vira o grande rei Davi. Né? Você quer saber, o hotel mais caro lá em Israel é o Hotel King David, né? Que é o rei Davi, né? Até hoje, né? O grande rei de Israel, que eles esperam até hoje um grande rei que vai restaurar o reino de Israel como o rei Davi, descendente de Davi, eles esperam até hoje. Bom, vamos seguir aqui. Então Jó, ele está nessa situação, pensando que Deus é assim. E Deus, ele fala assim, não, Jó, você não entendeu. E quando lá na frente Deus começa a discursar e conversar com Jó, e o livro de Jó inteiro é um poema, não sei se vocês sabem, é escrito de uma forma poética. Deus, ele começa a falar, Jó, você acha que você sabia, né? Você acha que você entendeu tudo, né? Mas eu te digo, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu estava criando tudo? Onde você estava quando eu colocava as estrelas no céu e chamava cada uma pelo seu nome? Onde você estava, Jó? Você acha que você entendeu alguma coisa? Jó, eu não quero que você entenda, mas eu quero que você me conheça. A gente, no nosso relacionamento de casal, né, quem é casado aqui sabe, né, nós homens, né, o nosso grande problema é que a gente quer entender as mulheres. E a gente passa muito tempo perdendo tempo tentando entender, sendo que a gente tem que procurar conhecer. A gente quer entender, na verdade, para a gente ter o controle. Tudo que você quer entender é para ter o controle, tá? Já coloca isso na sua cabeça. Agora, a relação de intimidade é conhecer. Você saber dos defeitos, sim. Você saber das qualidades também. Mas é conhecer um coração, sabe? E com o tempo a gente vai pegando isso, se você estiver disposto, tiver esse coração ensinável. Mas Jó, ele achava que ele entendia de Deus. E Deus estava querendo ser conhecido, não ser entendido. Porque o que é a mente humana para entender Deus? Como que uma mente finita vai entender o infinito?
Como que uma mente temporal vai entender o que é eterno? Às vezes eu dou um nó na cabeça de vocês, né? Falando de tempo, de eternidade, essas coisas, né? Na minha cabeça também é um nó, que não dá pra gente entender. E Deus, Ele está querendo ser conhecido e não entendido. É isso. E a gente, na verdade, aqui a gente vê isso na relação de Jó aqui com Deus também, nessa relação cultica, vamos dizer assim, essa relação de culto. E a gente traz isso para os nossos dias. Porque a gente se reúne todo domingo aqui, eu estou falando que não estou contra isso, não, é válido sim, meus irmãos. Mas se isso passar a ser uma obrigação só, você achando que se você não estiver no culto, a sua semana vai ser uma porcaria, está errado. Está errado. Por quê? O culto a Deus aqui, a gente busca sim, mas tem que ser com amor. A gente tem que ter desejo por isso, conhecer mais a Deus. Não é entender como eu vou manipular o divino para ele trabalhar ao meu favor. Não é isso. Porque muitas vezes as nossas orações são assim. A gente oferece um jejum para quê? Para alcançar uma bênção, para alcançar uma graça. E Deus abomina isso. Por isso que lá em, eu acho que é Coríntios, Paulo ele vai falar assim, que é abominável essas reuniões solenes. Porque você acha que você fazer o culto perfeito vai fazer Deus vai virar e falar assim, olha só, hoje eles cantaram aquela que eu gosto. Aquele ali deu um dízimo bom, hein? Não, eu vou ter que trabalhar. Não, é um Deus que não aguenta uma bajulação. Um Deus corrupto. Você acha que é assim? Não é. Não é. Misericórdia quero e não sacrifício. É isso que Deus falou. É isso. Então, e a gente começa nesse ato de obrigação. Não, meus filhos têm que estar aqui também. Hoje a Cláudia, a gente estava falando sobre isso, né? A Cláudia me falou um negócio. Por que muitos dos nossos filhos que crescem na igreja, quando chegam na fase adulta, que eles estão independentes, eles saem e não querem nem saber de igreja? Eu falo isso pela nossa própria vida, tá? A gente foi tão religioso de querer tanto ter os nossos filhos no controle dentro da igreja e tudo mais, que hoje o Gabriel, nosso mais velho, ele tem uma certa barreira com relação à igreja. Não que a gente não amasse a Deus, mas a maneira que a gente fez isso, sabe, da nossa ignorância, foi muito errado. Foi muito... E os nossos filhos, eles vão criando assim, para viver assim. E o Gabriel é interessante que ele é um menino temente a Deus. Ele tem essa raiz dentro dele. Eu creio que ainda a gente vai ter uma surpresa. Vai ser um grande pregador da palavra de Deus também. Eu creio nisso, né? Mas, assim, essa barreira foi gerada por causa dessa questão religiosa. Da gente achar que temos que estar dentro da igreja, né? O nosso filho tem que ser exemplo. Quando a gente foi fazer parte de liderança da igreja, nosso filho tem que ser exemplo, né? Se ele fazia uma coisa de criança, né, uma peraltice lá, a gente era muito rigoroso com ele também, né? Que é isso, rapaz? Olha só, mau testemunho, né? Não era mau testemunho, mas a gente pegava pesado com ele. Isso foi criando uma aversão a Deus por causa dessas situações, por causa do nosso sistema religioso, a nossa questão de culto, né? Ele mesmo, uma das reclamações dele é que muitas vezes a gente deixava de, principalmente na adolescência, pré-adolescência e adolescência dele, de a gente não estar tão envolvido com as coisas da igreja, de não estar com ele passeando, por exemplo, para conversar. Sabe, é uma coisa que a gente acha que porque está dentro da igreja está tudo certinho. Não, está tudo errado. Está esquisito o negócio. E aí vai gerando essas barreiras. E agora, como que a gente vai colocar no coração dos nossos filhos esse amor por Deus? Não numa questão só de, como Jó aqui, fazer sacrifícios para santificar os seus filhos. Como que a gente faz isso? Sabe como? Amando a Deus. E a melhor forma da gente amar a Deus é amando o nosso irmão, amando o nosso próximo. É sim, a gente está no culto sim. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas a gente fazer isso com o espírito certo.
Porque muitas vezes, eu vou ser sincero, confessão de pecado aqui, muitas vezes eu estava aqui, só aqui, né, que eu digo, no ambiente de igreja, só para ter o favor de Deus. E isso é interesse. Como é que você age com uma pessoa interesseira? Uma pessoa que está vindo querendo sua amizade só por algo que você tem a oferecer? Só para conseguir um desconto lá no restaurante, Neucida? Quem? Né? A Neucida deve ter, né? Você percebe, né, quando a pessoa quer amizade só por interesse, ou algo que você possa oferecer. Ô Daniel, você dá um som lá para mim, lá na faixa e tal, né? Se o cara é teu amigo mesmo, ele vai querer pagar. Se o cara é teu amigo e ele gosta de você, ele vai querer pagar. Se o cara está querendo levar as coisas na faixa, meu irmão, é interesse. E agora imagina nós, diante de Deus, oferecendo algo para Deus só para conseguir o favor dele. Interesse também. Né? Não é? E aí? Por isso que Deus diz que é abominável essas reuniões solenes. Bom, prossigamos, vamos terminar já, vamos encerrar. O culto não pode ser um peso. A pergunta que eu fiz, como fazer nossos filhos serem apaixonados por Jesus? Apaixonados por Deus? Porque nossos filhos, depois de adultos, muitos não querem nem saber de igreja. Com o que se parece o nosso cristianismo? O nosso cristianismo parece muito com a religião dos persas, que chamava Zoroastrismo, que é uma religião monoteísta, mas dualista, como se Deus e o diabo estivessem disputando forças. Muitas vezes o nosso cristianismo é assim. E Deus, ele chama a gente a se arrepender disso. Saber que Deus, ele é soberano. Aleluia. Saber que Deus não há outro Deus. E conhecer o coração desse Deus que ama todo homem, toda mulher, toda criatura, são geradas nele. Aleluia. E a gente chamar de volta a todos, sem discriminação, a todos de volta, como um pai que está chamando seus filhos. Quando Jó entende isso, sabe o que Jó começou a fazer? Quando Jó entendeu que ele não tinha entendido nada, olha, ele entendeu que não tinha entendido. É o Sócrates, né? Falando tudo que sei, que nada sei. É uma coisa bem filosófica, né? Quando ele entendeu, sabe o que ele fez? Ele parou de orar pelos seus problemas. E sabe o que ele faz? Ele vai orar pelos seus amigos, que também não tinham entendido nada. Sabe, você vai ver isso lá no finalzinho, acho que é o último capítulo, nos últimos versículos, eu não separei aqui, fala assim que Jó intercedeu pelos seus amigos e Deus restaurou a sorte de Jó. Você entende isso? Que quando você para de olhar, ser a vítima da situação e você começa a olhar que tem gente sofrendo ao seu redor e você começa a orar e repartir com eles também, sabe aquela coisa de muitas vezes você deixar de ter para você para dar para o outro? Deus restaura a sua sorte. E a Bíblia diz que Deus dá tudo em dobro para Jó, né? O dobro de animais que ele tinha. E eu acho interessante que Jó, ele tinha quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas, 10. E Deus dá tudo em dobro para ele. Só que daí Deus dá mais 7 filhos e 3 filhas, 10. Os filhos ficam no número 10. Por quê? Era o dobro também. Porque Jó tinha 10 filhos mortos e 10 filhos vivos agora. E o interessante, nossa, isso foi tremendo, que eu achei assim, o amor, que a gente fala que Deus é amor, né? Você já parou para pensar que a gente não ama só quem a gente pode tocar? Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já perdeu um bebê, por exemplo, né? A Alessandra esses dias contou testemunho, né? Quando você soube que estava grávida, você já amava. Alguém que você nem conhecia. E o mais interessante, eu tenho muita saudade da minha avó.
né? Minha avó materna, tem avó paterna também, mas é que a materna ela foi mais próxima e ela faleceu. Eu estava aqui no Japão, eu sofri muito com a morte dela. Tem uma outra tia minha também que eu amava muito, e amo muito. E é interessante que até hoje eu sonho com elas. E quando eu sonho, eu não lembro que eles estão mortos. Porque o amor faz isso com a gente, faz a gente amar até quem já morreu. E dá aquela saudade de quem já morreu. E a gente tem a esperança que um dia vamos nos encontrar. E é esse amor que inunda o nosso ser. Isso é o amor de Deus, sabe? Que Ele não tem barreiras. E a gente começa a entender que é essa vitória sobre a morte. O amor vence a morte. Dá para entender aquilo que a gente cantou aqui? Que eu falei assim, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque esse amor, ele vence a morte. E quando Jó, ele tem a sorte dele restaurada, Deus dá 10 filhos, mas ele ainda tem 10 filhos, 20 filhos ele teve então. Tudo restaurado em dobro. E eu te digo, meu irmão, Deus quer te dar o dobro. Deus quer dar mais. Só falta você conhecer. E parar de ser a vítima da situação. Tá difícil para você, meu irmão? Tá difícil? Saiba que tá difícil para todo mundo. Esses dias um rapaz virou para mim e falou assim: não sei o que tá acontecendo, que eu tô cansado. Eu falei, trabalhar cansa. Trabalhar cansa. Ele, não, mas você entendeu o que eu falei? Eu falei assim, não, meu, você acha que você tá cansado, cara? Todo mundo tá cansado. Não seja a vítima da situação. Não seja a vítima. Pelo contrário, se você está saudável, meu irmão, se você consegue fazer, dá o seu melhor. Faz o seu melhor. Que o Senhor, a seu tempo, recompensará. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé? Glória. Aleluia. Curve sua cabeça. Vamos estar orando. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite que podemos estar reunidos em Teu nome. Por poder, Senhor, compartilhar a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado já ao nosso coração, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem tirado as escamas dos nossos olhos para, Deus, nós enxergarmos as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem apresentado diante dos nossos olhos e muitas vezes nós não enxergamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força, tem nos dado saúde, Senhor. Oh, Pai amado, e ainda que, como Esther disse, Senhor, se perecermos, ó Deus amado, perecia, ó Deus, mas que sejamos, ó Deus amado, que o nosso fim seja, Deus, cumprindo a Tua vontade, Senhor. Sim, meu Deus. Por isso enche o nosso coração, Senhor, de temor de Ti, de amor, Senhor. De, ó Pai amado, o desejo ardente de buscar mais a Tua orientação, Senhor. Que possamos ser exemplos para os nossos filhos, exemplos para os nossos amigos, exemplos, Senhor, para todos aqueles que nos rodeiam, ó Deus, que eles possam ver Cristo em nós, ó Deus. Muito obrigado por mais esse dia, que tenhamos um coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Oh, Pai amado, Tua palavra diz, Senhor, que o arrependimento verdadeiro, Senhor, é a mudança de mentalidade, Senhor, a mudança de mente, Senhor. Termos a mente, Senhor, conforme o Teu Filho, Senhor. Pensarmos como Jesus pensava, Senhor. Temos atitudes como Jesus tinha, Deus amado, quando estava aqui na terra, Deus. Por isso, Deus amado, coloca, Deus, esse coração em nós, Senhor. Um coração igual ao Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, te agradeço por essa noite, pelos nossos irmãos. Oh, Pai amado, que tenhamos verdadeiro arrependimento no nosso coração, arrependimento que traga mudança nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, agradecido. Amém. Pode se sentar. Palavra da Cabelli. Agora nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Atos. Eu assisti um Reels de uma... Eu não fui buscar fundo
quem que era a pessoa e tal, mas era uma mulher que ela estava falando sobre o tema bíblico lá, sobre positividade, exatamente esse assunto, mais ou menos, que o William comentou, sobre querer manipular Deus para fazer a nossa vontade, né? E algumas coisas eu concordei com ela, mas algumas coisas eu fiquei meio assim, questionando, né? Porque não foi o que eu aprendi. Alguns tópicos que ela estava ensinando foi diferente do que eu aprendi. E aí eu lembrei, eu até conversei com o pastor no dia e tal, os comentadores sobre o assunto. E aí eu lembrei dessa passagem que fala em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Hoje em dia, no celular, a gente aprende muita coisa, mas muita coisa a gente aprende errado também, né? Porque hoje em dia todo mundo é um porta-voz na internet, né? Todo mundo dá sua opinião, todo mundo consegue ali ensinar algo, né? E a importância da gente assistir, mas questionar, avaliar aqueles ensinamentos que estão sendo passados, né? E muitas vezes a gente é ensinado sobre questões financeiras, por exemplo, até biblicamente, algumas pessoas usam aquele texto do jovem rico para falar que crente não pode ser rico, que crente ser rico é pecado, né? E o que não é verdade, misericórdia, exatamente. Eu quero. Eu quero também ser rico, nós somos ricos, né? Deus é o nosso Pai, dono de todo o ouro, de toda a prata, e Ele tem sido abundante sobre nossas vidas, nos abençoando e não tem deixado faltar nada na nossa vida. Amém. E nós temos vivido isso, nós temos contemplado a bondade de Deus nas nossas vidas. E trazendo um pouco do que o William falou, é sobre a gente conhecer e prosseguir conhecendo, né? Antes eu tinha muitas ideias erradas e eu me sentia culpada por achar que Deus era um Deus acusador, por achar que Deus olhava os meus erros e apontava para mim, me julgando, o que na verdade não é o papel de Deus, né? Isso, né? É o papel do diabo. E isso não só me limitava na minha vida espiritual, mas emocional, familiar, comigo mesma, né? Então, a gente tem que colocar isso como algo importante na nossa vida, buscar conhecimento, buscar desculpa a minha palavra, essa palavra, desmentir, né? Tirar as mentiras pela luz da palavra, aquelas meia-verdades, aquelas mentiras que a gente está acreditando pela luz da palavra e trazer a revelação, trazer o conhecimento daquilo que realmente Deus fala sobre quem nós somos, sobre aquilo que Ele tem para nós, para a gente continuar crescendo e destravando. Amém? Podem trazer os dízimos ofertas com alegria, porque eles estiverem preparados. Quem não veio preparado, não se sinta constrangido, mas nós fazemos isso em obediência a Deus. Amém. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, meu Deus, por termos visto a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, em nossas vidas. Pai, reconhecemos a tua soberania sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa igreja, Pai. E assim, ó Pai, nós queremos viver, ó Pai, obediente à tua palavra, obediente àquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, ordenado para nós fazermos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser sensível à tua voz e ter esse coração inclinado para a tua presença, inclinado à obediência, inclinado, ó Pai, para aprender, ó Pai, todos os dias com o Senhor e com os nossos irmãos, Pai. Nós te agradecemos, pois o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Já gostaria de apresentar os nossos visitantes de hoje. Fiquei muito feliz em ver a Larissa e a Stephanie aqui hoje conosco. Sejam bem-vindas. Amém. Volte sempre. Amém. Estamos em família. Louvado seja Deus. Amém. Como que a igreja recebe as irmãs? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, no próximo sábado haverá estudo bíblico lá no Handmade a partir das 20 horas e toda a igreja está convidada. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos sentindo falta de alguns irmãos. Amém? Mas esforcem. Amém? Para estar lá conosco, no nome de Jesus. No próximo dia 18 do próximo mês, nós faremos um culto especial. Temos uma missionária brasileira que faz missões na África, e ela estará aqui no Japão, e nesse dia nós agendamos com ela para estar ministrando para nós, compartilhar a palavra do Senhor. Acredito que o testemunho e tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós. Então, vai ser no dia 18, lá em Fujioka. É sábado, tá? Ok? Sábado, não será no domingo, será no sábado, a partir das 6:30 da tarde, tá bom? A partir das 6:30. Então, agenda esse dia, bem, queridos. Eu creio que será um culto maravilhoso. Missionária Cláudia, o nome dela, estará conosco nesse dia. Seria isso o recado, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando, amém? Para terminar o nosso culto. Amém. Pai, nós te louvamos, bendecemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este dia especial, por este final de semana, Pai, por esta, Deus, esta oportunidade que nós temos de habitar na Tua presença, Senhor. De viver em unidade, de viver em comunhão, no partir do pão, nas orações, ó Deus, no compartilhar da palavra do Senhor. Eu creio, Pai amado, que nós temos sido edificados, Senhor. E como é bom, como é maravilhoso poder, Senhor Deus, contemplar, Senhor Deus, a alegria dos nossos irmãos. Vendo vidas sendo, ó Pai, transformadas, libertas, curadas pelo poder do nome de Jesus. Famílias, Pai, rendidas aos Teus pés. Famílias louvando e adorando o Teu santo nome, Pai. Não há nada mais precioso para nós. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por toda a boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Oro, Senhor Deus, pela vida do pastor Lauro. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja ali com ele, Pai, na casa dele, Senhor. Que o Senhor possa revestir ele com o Teu poder, com a Tua armadura, restaurando, Pai, a saúde do Teu filho por inteiro, Pai, em nome de Jesus. Enche ele da Tua paz, enche ele, Pai, da Tua alegria, enche ele, Senhor Deus, da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu filho, Senhor, receba do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, para a sua casa, em nome de Jesus. Que a nossa semana, Pai, seja uma semana abençoada, uma semana de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor cumpra em nossas vidas todo o propósito, em nome de Jesus. E que possamos exalar o bom perfume de Cristo, Pai, onde quer que nós andarmos, Pai. Nós declaramos
no nome de Jesus, toda sorte de bênção sobre a igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça em nome de Jesus. Que o Senhor revele a ti, queridos, que o Senhor revele a ti essa face de amor e te dê paz em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.